Tudo bem com você? Neste Alesp Cidadania, vamos falar do Dia Mundial da Educação Ambiental nas escolas. Nós recebemos em nossos estúdios da Rede Alesp, Márcio Roberto Tomás, que é educador e diretor de escola pública. Muito obrigada por você vir até aqui conosco bater esse papo. Eu agradeço também a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante. E agradeço também a gentileza da especialista em educação ambiental, Michele Rodrigues de Oliveira, que também é professora de geografia. Tudo bem? Obrigada. Obrigada, Renata, de estar aqui na Casa do Povo e pelo convite nesse Casa dia do de hoje. Povo que aprovou uma lei, a Lei da Educação Ambiental, a lei para se discutir essa questão nas escolas. Qual que é a importância disso, professor? Eu acredito que seja muito importante a lei para criar uma regularidade, né? Todos fazerem, tomarem como importante esse tema e colocar dentro do currículo, né? Porque é a lei que institui a Política Estadual de Educação Ambiental em São Paulo, que é a 12.780 de 2007. Isso. E ela vai conversando com outras legislações dos municípios, com a legislação federal e com a confecção do currículo, né? Currículo da cidade, currículo estadual, que coloca esse tema como um tema transversal para ser trabalhado em todas as disciplinas. Acho que é importante. Professora Michele, quase 20 anos após a promulgação dessa lei, a senhora acha que a visão para isso mudou muito? Renata, assim, o desenho da lei, né, então pensando do ponto de vista institucional, assim, ele é super importante, porque ele é o primeiro passo para a gente pensar as ações, né? Mas ele é isso, é só o primeiro passo. A gente olha para a educação ambiental, para pensar a educação ambiental dentro das escolas ou no entorno da comunidade escolar, a gente conseguiu andar alguns passinhos, mas assim, muito pouco perto do que a gente deveria. Porque o que a gente faz é muito próximo do que a gente fazia. O conteúdo, né, sobre as emergências climáticas, ele já era trabalhado nas disciplinas de ciências, geografia. O que a gente tem feito hoje são algumas ações pontuais que tentam materializar aquilo que a gente discute do ponto de vista das ideias. Então, assim, a gente, na educação ambiental, a gente fala assim, que a gente precisa do conceito, né? E do ponto de vista da produção do conhecimento é muito isso também. Mas assim, a gente precisa do conceito, mas a educação ambiental, ela precisa mobilizar as mentes e os corações das pessoas, porque ela tem um envolvimento da política, mas também de como as pessoas se posicionam em relação ao ambiente. Da prática, Da né? prática, né? Acho que nesse contexto também os núcleos de educação ambiental dentro das redes, né, nas secretarias de educação, ajudam também na formação desses profissionais que trabalham com as crianças, jovens e adultos, né? E isso se faz necessário. A formação, como ela falou primeiro, é o conceito, né, que todos têm que tomar posse daquele conhecimento para, a partir do conhecimento, gerar ações e práticas, né, de sustentabilidade, de conscientização, né, de respeito à natureza, né, e trazer o que está acontecendo no dia a dia para dentro da sala de aula, né? Porque isso é muito pontual, não é uma forma sequencial, porque não é um currículo obrigatório, né? Não é, mas esse eu acho que a gente até conversava um pouco antes, né, desse bate-papo aqui, e a gente falava assim, não é, mas também não pode ser só responsabilidade de algumas áreas. Porque o ambiente é de todos nós, né? Então, quando chove demais e a gente não cria as medidas mitigadoras para enfrentar os efeitos, né, dessa crise climática, todo mundo sofre, né? Então, a física sofre, a matemática sofre, então as pessoas sofrem. Então, eu não posso olhar para o ambiente de forma tão recortada, tão fragmentada. Por isso que ele precisa, e a gente tem, né, essas experiências de como todas as áreas do conhecimento, elas conseguem mobilizar os seus conteúdos escolares para ir formando essa consciência ambiental. E através disso, é importante isso fazer com que desde o pequenino e até já o adolescente, que eles pensem de que forma essa questão da emergência climática atua no dia a dia, né? Sim. Sim.
E daí eu acredito também que trazendo as mídias para dentro da sala de aula, né, tendo um projetor, uma caixa de som, algumas coisas também traga um jeito de falar diferente para essa criança, né, ou para o adolescente, né, adequando, né, aos níveis aí, ó, a idade, aquilo que possa sensibilizar essa criança para o tema. E aí, sensibilizando eles, daí eles estão abertos para o conhecimento. Daí você vem com os conceitos, né? A questão também de resolução de problemas, o trabalho colaborativo, né? Tudo isso, né? O respeito, né? Então, isso vai sendo trabalhado desde dos pequeninos nos SEIs, né? Nas creches, na educação infantil, até chegar no ensino médio, né, e na educação de jovens e adultos também, que traz outra dinâmica, né? Eles trazem uns conhecimentos diferentes para dentro da sala de aula para ser discutido ali. E a questão também da comunicação e do jeito que chega a informação para eles, daí você sempre vai estar correndo atrás daquilo, indo estudar mais, e eu acho que isso que gera esse dinamismo na educação. Né? Cada dia é um dia diferente, mesmo você planejando tudo, vai vir aquela pergunta, vai vir aquela informação, e daí vamos criar projetos para discutir, para levantar hipóteses sobre aquilo, e as crianças vão participando, os adolescentes, os jovens e adultos também. Professora Michele. O Márcio foi falando aqui e eu lembrei de tem um conceito de um autor que eu gosto bastante, chamado Jaume Cury. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ele fala o seguinte, né? Ele vai estudar a educação dentro das constituições brasileiras, desde o período do Império até a última Constituição de 88. E aí ele fala que o conceito de educação básica é um conceito que ele é muito primoroso para a gente, porque ele é um conceito que você não identifica em outras constituições e sociedades de outros países. Então, por que educação básica, né? Porque ela é a base que vai sustentar a sociedade. Parece tão óbvio, mas não é óbvio, porque ele pensa, inclusive a educação básica, né? Esse conceito, ele abrange a educação básica, identificando os 3 grupos, né, que formam essa educação. Então, os pequenininhos, que seriam as raízes, certo? Depois eu venho com os anos iniciais e finais do fundamental, que é o tronco, e aí eu tenho as flores, os frutos, que é o ensino médio. É muito lindo isso, a gente pensar. Porque se a gente pensa a perspectiva ambiental, dentro dessa perspectiva da formação desse indivíduo, veja, quando a gente entregar esse ser humano, né, que está se formando no ensino médio para a sociedade, a gente tem muitas condições, né, muitas possibilidades de pensar um futuro muito mais saudável, mais justo, se a gente conseguir criar mesmo, né, estratégias muito intencionalizadas, muito fundamentadas dentro de todas as áreas, não só da área ambiental. Então, quando o Márcio fala, né, como que a gente mobiliza, a gente fala assim, que na educação ambiental a gente precisa educar as consciências, né? Então, como que a gente mobiliza essas consciências dentro dessa mais tenra idade, que são os menores da educação infantil, e aí indo para o ensino médio. Eu fui muitos anos da rede estadual, né, aqui do estado de São Paulo, e hoje eu sou professora do Colégio Vital Brasil, e lá no Vital a gente, por exemplo, a gente tem projetos que perpassam todos os segmentos. Então, um dos projetos que a gente entende que é muito importante é algo que a sociedade, de modo geral, ainda não internalizou, que é a questão do resíduo, a questão do resíduo sólido. Então, assim, eu consumi um produto, eu tenho um descarte, eu preciso fazer um descarte de um resíduo, de uma vasilhinha de isopor, de um plástico, o que eu faço com isso? Então, veja, é um primeiro passo, né? Primeiro, eu precisaria produzir esse resíduo? Primeira coisa que a gente fala assim, eu precisaria? Será que eu não posso comprar, ao invés de comprar algo que já está pronto, eu posso fazer? Né? Eu preciso necessariamente comer sempre este tipo de produto? Então, por quê? Porque se eu penso antes de consumir, eu diminuo a quantidade de resíduos que eu produzo. E aí, produzir o resíduo, ok, o que eu faço agora? Então, eu tinha que aprender a separar.
Então, veja, são etapas que quando a gente ensina na escola, fortalece, então, constantemente faz e fala com eles, eles levam isso para casa. São multiplicadores. São multiplicadores, né? Então, é isso. E é muito bacana porque, além de serem multiplicadores, eles passam a ser os verdadeiros defensores, né? Porque eles guardam, eles falam, não pode, não é assim, tá errado. Né? E aí, à medida que eles vão crescendo, claro que aí isso se torna algo que passa a fazer parte da postura deles, e aí eles vão também acessando outros conhecimentos, porque aí não dá mais conta, né, o plantio de mudas, a separação, porque isso eles já fazem. Aí o que eu faço então agora no ensino médio? Então, por exemplo, a questão do resíduo lá no Vital para a gente é algo super importante que precisa estar presente em todos os segmentos. Aí depois a gente tem cada etapa, cada segmento, a gente tem outros projetos que vai pensando as particularidades de cada fase do desenvolvimento cognitivo deles. Professor Márcio, como que é tratada a educação ambiental entre os pequenos? O primeiro passo é a formação dos professores, né? A formação é dada até no ambiente de trabalho, mas também eu sou de um sindicato, a Profem, e a gente também desenvolve ações e cursos para instrumentalizar esse professor. Daí, chegando na escola, daí vai trabalhar essas questões através da arte, né? O consumo também dos materiais, a gente não consome tanto material como papel na educação infantil, né? A gente tenta fazer uma educação mais de maneira lúdica, trazendo a brincadeira, trazendo a criança colocando a mão na terra, na plantinha, vendo lá... o feijão, no algodão. Isso e eles acham incrível, né? Porque eles veem a transformação no ambiente ali, até da escola, eles plantaram, né? Vai estar crescendo, os outros não podem pisar, não pode mexer, não pode tirar lá a folhinha da planta, né? E eles, como você falou, eles são protetores da natureza. E as escolas hoje em dia estão trocando os brinquedos, né? Não tem tanto plástico, né? Por outros tipos de brinquedo, também o brinquedo não estruturado, né? Que também traz essa questão de outros materiais para a criança montar esse brinquedo, fazer essa brincadeira de uma maneira mais sustentável também. Né? E também os equipamentos, né, de educação infantil tem bastante área verde, né? Então tem as árvores, tem a questão da horta, né, que é importante, o jardim, e as crianças vão em todos esses espaços, né? E eles vão aprendendo, fazendo e respeitando. O que é o brinquedo não estruturado? Você traz coisas como madeira, carretel, tecido, e eles... Lata, e daí eles vão montando esse brinquedo, né? Então você deixa lá disponível para eles e eles vão dando vida àquilo, né? Do jeito deles, com a imaginação deles. Na minha época tinha um telefone sem fio. Sim. Com a latinha. Sim, porque a forma, a gente fala assim, veja, um dos R's, né, da educação ambiental é reutilizar. Sim. Né? Então, assim, antes mesmo de até reciclar, porque eu posso dar um outro fim para esse resíduo que eu não preciso gastar energia, porque esse é um debate, né, ambiental, que é o uso de energia, inclusive para reciclar. Então, antes mesmo de reciclar, o que eu posso fazer com esse material? E eles entenderem isso, veja, você consegue, quando você internalizar a reutilização dos resíduos, você consegue aplicar isso na própria vida. Então, tá, eu tenho aqui, eu estou dentro da minha casa e aí eu consumi um produto que tem um potinho de vidro. Eu posso usar esse potinho de vidro para guardar outros alimentos, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, a questão das composteiras, que a gente vai depois trabalhando com o material orgânico. Como que eu vou usar isso aqui? Eu preciso jogar tudo isso fora? Eu posso gerar uma vida que depois eu reutilizo, eu dou para os meus amigos, eu consigo alimentar a horta. Então, eu mobilizo uma cadeia inteira, né, de recursos em prol de resíduos que eu utilizei, mas que eu não precisei descartar no ambiente. E nem gastei energia para isso. Então, claro que os menores ainda eles não têm essa compreensão,
porque não está no nível cognitivo deles, mas eles entendem, à medida que eles vão desenvolvendo essa cognição, que as coisas elas estão interligadas e ele consegue fazer a relação de causa e efeito. Né? Então, o Márcio até comentava assim, a gente vai escovar os dentes. Né? Então, vamos lá. Quanto tempo a gente precisa para escovar os dentes? Então, eu molho a escova com a pasta e escovo os dentes. Eu preciso deixar a torneira girando? Ai, não posso. Mas por que eu não posso fazer isso? Então, a gente faz isso com os menores, eles entendem isso. Quando a gente chega, por exemplo, nos anos iniciais, que eles começam a aprender as operações matemáticas, a gente consegue o quê? Calcular a quantidade de água, quantos litros de água que você perde ao escovar os dentes com a torneira aberta. E quantos litros você salva, certo? Ao fechar a torneira para escovar os dentes. Lavar a louça. Lavar a louça. E com isso coloca os outros componentes curriculares, né? A matemática, né? A questão de gráfico, né? Das medidas, as medidas, né? De mitigação, isso. Né? Isso mesmo. E assim vai fazendo. Também a questão de arte, a arte é muito importante, né? Trazendo música, trazendo vídeo, trazendo dança para as crianças e até para os grandes também, porque tem vários cantores e bandas que falam sobre o tema. Então você traz isso, você pode trabalhar na disciplina de artes, em inglês, educação física, né? Então não é só para as ciências da natureza lá que trabalha esse tema. Daí a gente vai envolvendo todos os professores, os profissionais da unidade. E também com essa questão do consumo de água, até os colaboradores da limpeza ou os colaboradores da cozinha também têm importância nessa educação, né? São educadores também naquilo que eles fazem. E as crianças são curiosas? Quais as perguntas mais, assim, reveladoras, curiosas que vocês já receberam? Em todo sentido, nessa área de ciências da natureza e da educação ambiental. Curiosas? Olha, sabe que lá no Vital a gente tem uma campanha com todos os segmentos, que é a campanha dos coletores, né, de resíduos. E dentro dos intervalos, a gente vai trabalhando os professores vão trabalhando principalmente com os menores, essa questão de colocar o resíduo dentro da sua devido recipiente. Só que tem uma coisa, a gente trabalha com uma empresa que maneja os resíduos. E aí a gente leva os estudantes na empresa para poder entender assim, olha, eu preciso preparar, inclusive, esses resíduos para reciclagem. Porque se eu não lavo corretamente, ou se eu não retiro corretamente o resíduo... Mas eu não vou gastar água. Ah, legal, isso mesmo. Sabe que essa é uma conta mental, assim, porque passa por uma consciência e também matemática. Matemática depois eles entendem quando eles compreendem, mas que tem um processo que é o seguinte, olha só, para eu poder fazer essa caixinha aqui, eu vou utilizar o alumínio, eu vou utilizar o petróleo, que são... Tetra Pak do leite. Quanto tempo esses recursos, eles demoram para se formar no ambiente? A gente fala assim, que você pega ali uma jazida de petróleo que se formou um pouco mais recente, você está falando de 50 milhões de anos. A gente não consegue, enquanto ser humano, imaginar o que são 50 milhões de anos. Então, eu falei assim, é muito tempo, muito tempo, muito tempo. Então, porque quando eu retiro o petróleo para fazer o produto, eu acabei com aquele petróleo. Aquele que foi utilizado não volta mais, certo? E eu não estarei aqui como ser humano, provavelmente como espécie, para ver o próximo que vai se formar. Então, faz muito mais sentido eu reutilizar, limpar para poder reciclar do que pegar o novo. Agora, mas eu não vou gastar água? Vou gastar água, mas essa água pode ser tratada. A única água que não pode ser tratada é quando eu contamino com metais muito pesados, que é uma outra coisa. Essa água que ela foi utilizada na lavagem para retirada do resíduo, eu trato. Né? Por isso que a gente tem as estações de tratamento de água, de esgoto, que a gente consegue tratar. Então, não tem problema, ela volta para dentro do ciclo que a gente tem da água. Então, eles perguntam da água. É para o senhor, que é para você, que pergunta você... Eles têm muita curiosidade de insetos.
eles falam da questão da chuva, né? Muitos têm medo da chuva e daí você traz a importância da chuva até para a plantinha que está lá fora, né? Então a gente vai conversando sobre isso, né? Dos medos, muitas vezes eles trazem os medos e daí a gente fala um pouco da importância daquele bichinho, daquele inseto na natureza, a importância da chuva e vai abrindo os horizontes deles, perdendo o medo, né? E respeitando aquilo. E entre os mais velhos? Esse é o grande desafio também. A gente até falava isso, porque a gente vive hoje, né, a próprio Estado de São Paulo proibiu agora, né, que ainda bem, os celulares dentro da escola, assim, é uma medida importante, né, dentro do processo do trabalho educativo, né, com a juventude, porque muito conteúdo que às vezes se vincula dentro das redes, das plataformas, é um conteúdo com informações distorcidas, né? Muito contraditórias, e isso vai na contramão do trabalho educativo, porque desinforma. Então, com o adolescente, é muito importante, e aí, Renata, eu vou só fugir um pouquinho da sua pergunta, depois eu volto, tá? Se me permite. Veja assim, a gente dentro da escola, as disciplinas escolares, o que são as disciplinas escolares, né? Elas são a herança de todas as ciências, né, que foram produzindo seu conhecimento ao longo da nossa humanidade, né? Na área da história, na área da física, da matemática, da linguagem. Então, veja, cada uma dessas disciplinas acumula o conhecimento. Veja, a gente tem um conhecimento que é o conhecimento poderoso da humanidade. Nós estamos aqui porque a gente produziu esse conhecimento. Então, cada uma dessas disciplinas tem esse papel e a competência, porque a gente tem uma competência técnica, né, para poder mobilizar e construir esse conhecimento com os estudantes e de mobilizar, pensar formas para envolvê-los. Tanto no trabalho educativo, que eu já falo sobre ele, como em relação às famílias. Você perguntou assim, como que a gente envolve ali, né? Veja, é papel da escola, né? Fazer trabalho de formação com as famílias. As famílias não sabem, ela vai se formar como também. Em que momento que eu faço isso? Nas reuniões de família que a gente faz. Promover outros encontros. Porque a gente precisa linkar esse conhecimento que a gente tem na escola com aquilo que ele vive em casa. Isso precisa fazer sentido. A gente precisa, pelo menos, apontar alguns caminhos. Não pode ficar algo tão desconecto, né? Tão desconectado. Então, e também criar formas de que esse conhecimento que a gente produz, a família esteja em contato não só via estudante, mas também com a própria escola. Então, isso é uma coisa. Então, a gente pode tanto formar dessa forma, né, nesses espaços de reunião da família, dos pais e tudo mais. E nos estudantes, sabe que a gente começou um pouco o ano assim, e aí teve a grande questão do início do ano tem sido a questão das redes e das inteligências artificiais. E eu trouxe um dado assim para eles, eu falei até assim, falei, gente, vocês sabem que assim, é um desafio, assim, não só do ponto de vista tecnológico, mas a inteligência artificial, de modo geral, principalmente essas inteligências de linguagens, elas precisam de muita energia. Não é à toa que você pega, por exemplo, a Google foi para o Uruguai, porque além de ser mais frio, mas ele tem uma matriz energética que ela não é sobrecarregada, então ela é mais barata e ele consegue produzir o que ele precisa dentro das plataformas dele com uma energia barata, porque ele precisa. Por que ele precisa de muita energia? Porque a database, quando ela está respondendo, então uma pergunta que ele mobiliza, as informações que ele mobiliza para responder a pergunta do usuário, ele processa muitas informações simultaneamente. Isso superaquece a máquina. Isso tanto usa energia, superaquece a máquina. Eu preciso resfriar essa máquina. Então, do total de energia que é produzido, 75% é só para produzir essa energia, essa informação que o usuário, quando faz lá do ChatGPT, ele precisa. Aí, quando superaquece, eu preciso de água para resfriar essa máquina, que são os outros 25%. Veja, eu uso energia o tempo inteiro.
a gente está falando dos desastres, mas existe do desastre que é aqui agora, né? A chuva que está tocando a todos nós, mas eu tenho uma outra demanda, que é uma demanda por consumo energético de algo que ele me afeta porque eu sou um usuário, que eu preciso ali fazer uma pesquisa. Mas ele não me afeta diretamente agora, mas vai me afetar do ponto de vista desse consumo. Então, o jovem, ele tem muita curiosidade, mas ele ainda não consegue linkar isso as conexões à questão ambiental. Como isso impacta? Vai nos impactar enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, ele não consegue ainda fazer esse link. Então, eu enxergo que esse é o nosso desafio. E que perguntas eles fazem? Que pergunta eles fazem? Assim, como a emergência climática, ela é algo que ele precisa muito se envolver com a questão do outro. Se ele não é afetado, ele tem mais dificuldade de se envolver com a questão do outro. Então, quando ele se vê nesse desafio, né, de pensar sobre isso, ele pensa o seguinte, mas como que a gente diminui a temperatura do planeta? É possível diminuir a temperatura do planeta? Então, a gente vai tentar, né, dar algumas respostas por meio da ciência. E a gente vai dizer o seguinte, olha, a gente olha sempre para a questão ambiental nas suas escalas distintas. Aqui no macro, no micro, o que eu estou fazendo em termos de cidade, em termos de nação e em termos de mundo. Então, esse movimento a gente faz com eles o tempo inteiro. E a gente, acho que é uma coisa que é bem legal, né, que a gente consegue fazer, por exemplo, lá no colégio, o Márcio estava falando também que ele faz, existe isso com as crianças, que é o seguinte, a gente propõe os trabalhos científicos, né? Então, essa pergunta, vamos tentar encontrar respostas? Como que a gente encontra respostas? E aí a gente é propositivo. Às vezes a gente não encontra, mas a gente pode propor respostas. Como se propõe isso às crianças? Exemplifica para a gente. Eu acho que quando surge uma ação da natureza, por exemplo, daí uma vez na escola caiu a chuva de granizo, só que foi muito e criou uma quantidade enorme de gelo. E daí eles queriam saber o que era aquilo, como aconteceu aquilo. No primeiro momento, era uma escola que tinha um telhado que fazia muito barulho, então eles ficaram com um pouco de medo, mas depois nós saímos da sala, todos os professores, para mostrar para eles ali, tirou um pouco desse medo, e depois você volta para a sala de aula para fazer eles entender aquilo que aconteceu na natureza. Né? Então é sempre com os pequenos é sempre assim, uma coisa mais concreta, que leva à discussão, né, a roda de conversa. Eu acho isso importante na formação dos educadores, trazer as práticas, né, nos congressos, seminários e nos cursos, como fazer, né? Porque muitas vezes a gente fala, faz uma roda de conversa, mas se o professor nunca fez, como vai ser essa primeira vez, né? Então tem que instrumentalizar esse professor, né, para poder fazer essas dinâmicas, né? E essas dinâmicas também, daí vai passar para os pais. Muitas escolas estão fazendo isso, né? Na educação infantil, como não tem muito trabalho em caderno, papel, como eu falei, daí traz esses pais em momentos da família na escola, para as crianças mostrarem para os pais como eles estão aprendendo. Então, esses pais vão para o parque e ali as crianças falam como que é o brincar ali, o respeito, né? A questão do espaço mesmo, do ambiente, vai mostrar como eles fizeram a horta, vai mostrar a dinâmica do refeitório, onde tem que deixar a comida, o prato, essas coisas. E os pais vão vendo que a educação é além do papel, é além daquela atividade, daquela pastinha. As crianças estão aprendendo, né? No quintal, né? Alguns equipamentos de educação infantil tem um quintal. E nesse quintal resgata as brincadeiras antigas, né? Da nossa época. Roda, pega-pega, queimada. E é uma coisa também que ajuda a criança a sair do digital lá da televisão, do celular, que muitos pais colocam essa criança já muito cedo em contato com as telinhas, né? Então mostra para eles outras possibilidades do brincar sem as questões digitais, sem os equipamentos eletrônicos.
Nós vamos fazer um intervalo agora aqui no Alesp Cidadania. Em instantes voltaremos para falar sobre educação ambiental com o educador e diretor, o professor Márcio Roberto Tomás, e também com a especialista em educação ambiental, a professora Michele Rodrigues de Oliveira. Nós vamos falar também sobre essa questão do celular. A proibição já começou a vigorar nesse ano letivo de 2025. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, hoje falando sobre educação ambiental com dois grandes educadores, o professor Márcio, também a professora Michele. Ainda há pouco antes do intervalo, o professor falava da questão do celular, das telas. Ano de 2025 começando, rede pública vai começar daqui a pouco, mas a rede particular já começou. Como é que foi aí a primeira semana dos alunos sem celular, já que o celular está proibido agora por lei? Lei aprovada aqui pela Alesp, a Casa do Povo. Bom, a gente... Tem que respirar fundo para falar? Tem que respirar fundo, porque várias famílias, assim, vários estudantes já vinham com uma cultura de usar muito, né, ter muito contato com a tela. E eles acabaram de voltar das férias, então acredito que as famílias fiquem mais flexíveis, né, durante o período de férias e tudo mais. Quando eles chegam, né, então há uma conversa inicial, a gente relembra, né, os pontos da própria legislação. E aí assim, olha gente, é isso, né, é um combinado, guarda desligado. A gente tem percebido o seguinte, dentro da escola, a gente já tinha essa postura que era proibido e eles não podiam usar. Nem no recreio? Não, no intervalo eles podiam usar. Eu acho que agora a grande é essa. Porque, Renata, a gente... grande golpe. É um grande golpe para eles. Porque eles estavam acostumados ali, a socialização era via celular. Não existia socialização. E olha que dentro dos espaços do intervalo, eles podem jogar, eles estão ali brincando, mas eles estavam usando o celular. E eu acho que esse é um grande ganho, eles vão entender isso depois. Para fazer fofoca, falar da vizinha. Sim, tudo, né? Para ver as redes, enfim. E porque eles perdiam o espaço de socialização para ficar na rede. E agora eles ganham a socialização, né? No primeiro momento tem sido difícil, porque eles tentam burlar, né? Mas é isso, o nosso papel educativo está em orientar, em lembrar, em alertar que eles não podem usar e que eles vão ser responsabilizados junto, né, dentro dessas práticas que a gente precisa colocar. Primeiro, porque é lei, e segundo, que a gente, que é adulto, sabe o que é melhor para eles nesse momento que eles, né, nesse sentido de uso do celular. Então, é isso, a gente tem conseguido, tá? Mas tem essa certa, em alguns grupos mais do que outros, né, essa resistência, essas tentativas de subverter, né, o que está sendo colocado enquanto regra coletiva, né, porque é uma regra coletiva para todo mundo. É isso. Professor Márcio, no intervalo o senhor fez uma revelação aqui que eu confesso que eu fiquei preocupada. E depois eu gostaria que a senhora comentasse também. Essa questão das telas vicia, e quando se tira a tela, é uma abstinência para a criança, para o adolescente? O senhor já soube disso? Eu já vi um caso assim, de uma criança de 6 anos, do primeiro ano, que estava muito agitada, não era da minha sala não, da sala vizinha, mas que ela só parou essa agitação e se conteve quando a mãe trouxe o celular. Né? Então foi uma coisa que a gente não tinha visto antes e que trouxe um alerta, né, para essa questão do tempo de tela para essas crianças mais novas, assim. Então, acho que é um alerta para os pais também, essa questão da legislação que proíbe o celular nas escolas, acho que é um ganho, né? Na questão também deles se relacionarem um com o outro e tornar possível a conversa, o diálogo, né? Alguns, até com essa lei, a gente também tem que adequar as escolas, né? Alguns diretores estão pensando em armários para acondicionar esses aparelhos. E a Profem trouxe
uma redação no jornal agora, o primeiro jornal desse ano, sobre esse tema também, que é importante, que vai falar um pouco da legislação e um pouco também desse uso, né? Porque muitas vezes o uso era feito também de uma maneira pedagógica, mas tem outros meios, tem outras possibilidades, né? Então, trazendo isso, tirando um pouco da tela, essas crianças vão aprender a brincar mais, conviver com o outro e respeitar as falas, né, a questão da escuta, que também tem que ser aprendido dentro da escola. Eu queria fazer um destaque aqui, que a legislação, ela permite o celular quando a criança utiliza para questões ligadas à saúde. Por exemplo, quem tem diabetes, hoje em dia tem os sensores que são ligados aos celulares. Os pais, à distância, podem também estar controlando o nível de glicemia dos filhos. Tem aqueles que utilizam bomba de insulina, também conectadas ao celular. Eu gostaria que a senhora falasse dessa questão da abstinência. Veja, a gente... que é chocante. É chocante, assim, porque o que a gente nota, né, então, claro, a legislação, ela foi se pautando, né, nos estudos sobre o comportamento, o processo de aprendizado diante dessas várias plataformas, né, e como elas vão transmitindo o seu conteúdo e as respostas que o corpo dá e a atividade cerebral a essas plataformas, né? E aí, o que a gente percebe? Essa quase crise assim, que eles estão tendo, ela está ligada a esse conteúdo que é muito rápido, né? Há uma velocidade, se a gente olhar, por exemplo, né? Você pega um post do Instagram e um post do TikTok, né? Tanto a diagramação, porque a forma como você produz o conteúdo é diferente, mas a própria velocidade com que... No Instagram são 15 segundos. E no TikTok? No TikTok, você tem a forma, né? Porque ele está pautado mais em vídeo, então você tira a leitura, já tirou a leitura. Então, essa capacidade de leitura, ela já é eliminada ali. Mas é a velocidade, a cor, né? E a forma como essa informação chega para o aluno, para o indivíduo, que vai ter um impacto sobre essa conexão dele com aquela informação. Tanto é que até mesmo esse tempo de tela, né, que ele fica observando o vídeo, ele não cumpre o tempo do próprio vídeo. Né? Então, um vídeo lá de 1 minuto, ele não tem mais a paciência de tolerância. Ele diminui isso. Então, se a gente traz esse tempo de atenção dele para o vídeo para o tempo de aula, veja, de que forma que ele se prepara para um tempo de aula de 45 minutos, por exemplo, ou 50, se a atenção dele está cada vez mais reduzida. Então, quando ele volta para as atividades escolares, sem essas pílulas de estímulo intenso que ele tinha, né? E agora precisando ficar lá, voltar, acalmar, sentar, prestar atenção, para ele está sendo difícil, mas já era difícil. É que agora a gente entende qual é a causa dessa dificuldade. E a gente está tentando um caminho, né, do ponto de vista institucional, que é a própria legislação, e do ponto de vista pedagógico, conduzi-lo para esse caminho, para ele conseguir voltar a se concentrar, voltar a aprender, né, e a sanar essas dificuldades que vão sendo processadas, vão aparecendo ao longo do processo de aprendizagem. Professor, o senhor está formado há quanto tempo? Eu me formei em 98. Então vamos para quase... Já faz muito tempo. 20... Mais de 20 anos, Mais de 20 né? anos. Mais de 20 anos. 20 anos. 27 anos, já vai para 30 anos quase. Como era dar aula, 20 anos atrás e hoje? No que diz respeito ao aluno dentro da sala de aula. O que o professor fazia e hoje o que o professor precisa fazer? Eu acredito que na educação, às vezes, demora um pouco para acontecer as coisas, né? Então, naquele tempo ainda a gente estava se desvencilhando de algumas coisas mais tradicionais, né? Estava sendo aberto a questão da construção do conhecimento, de privilegiar também as falas, escutar esse aluno. E foi uma crescente, né? Mas naquele momento também o aluno não entendia e as famílias também não. Porque eles estavam acostumados àquele um ensino mais conteudista, né? Se não fez a lição no caderno e bastante lição, não valeu o dia, né?
Então a gente tinha muito disso e as pessoas cobravam muito. Então se foi um dia de que você passou um curta-metragem e trouxe uma discussão para aqueles adolescentes, crianças, jovens, é como se não tivesse ensinado nada. Então hoje eu não aprendi nada, né? Então uma das práticas que eu comecei a fazer antes de liberar as crianças é o que nós aprendemos hoje. E daí eles falavam, muitos falavam assim, nada. E daí a gente ia resgatando, desde da literatura lá do começo da aula, né? Literatura infantil que você traz, que faz a leitura lá para eles, o conteúdo que nós aprendemos, o vídeo, ou a brincadeira, a música, né? Então eles vão conversando e assim também eles conseguem levar para casa o que eles aprenderam, né? Porque senão parece que está vazio ali, e não está vazio, né? O conhecimento não é só a questão do conteúdo em si, mas como lidar com esse conteúdo e trazer a dinâmica mesmo da escola. Então a escola hoje não é uma escola que os outros falam, não tem atrativos. Tem muito atrativo, mas um atrativo de diálogo, de conversa, de ludicidade. De construção. De construção de conhecimento. Renata, e eu acho que você trouxe, quando você puxa essa questão do celular, né, do impacto negativo que tem... Estamos falando sobre educação ambiental, mas já que o senhor citou, puxamos porque aqui aí eu quero, então, assim, trazer uma reflexão né, para a gente de como é difícil pensar na totalidade, o ambiente é a totalidade. Não é possível a gente pensar no ambiente de forma fragmentada. Ponto. Isso é um dado. Até porque, se a gente for pensar rapidamente, né, como um exemplo, o aumento da temperatura na Antártica ou no Ártico vai ter efeito sobre o Equador, que está super distante, né, desses dois polos. Então, por quê? Porque é uma integração, o ambiente é algo integrado. Bom, aí é uma pergunta e a gente pode refletir, problematizar e refletir. A rede social, apesar de ter esse nome, é uma rede individual, né? Não existe uma rede, porque dentro do processo de socialização, né, a gente fala assim, a educação é o processo que você socializa. O primeiro estágio de socialização é a família. Família, a gente fala que é a socialização primária, porque é o primeiro contato do indivíduo. A escola vai ser a segunda. E aí ela expande, porque a família está ali, e aí a escola expande, porque você convive com pessoas que são muito diferentes de você. E essa é a ideia mesmo, né? Então, é esse espaço coletivo. As redes sociais, de modo geral, você vai perdendo a socialização, porque você desobriga o indivíduo a conviver com o outro. Você só convive com aquilo que você quer conviver. Isso é um problema do ponto de vista da sociedade, da socialização, porque todo o nosso processo de socialização humana, a gente só está aqui enquanto humanos porque a gente aprendeu a conviver com a diferença e a negociar essa diferença, certo? Então, todos os avanços que a gente fez na nossa humanidade envolvem a diferença. A gente até explica assim para os estudantes, né? Imagina, quantas vezes vocês acham que a gente teve que tentar dominar o fogo antes de dominar o fogo? Né? Quantas vezes um bebê tem que cair para aprender a andar? A engatinhar, a andar. Então, assim, são muitos nãos até que ter um sim. Só que a rede social é só sim, né? É só sim. E aí, quando ela é só sim, e eu só estou pensando em mim, na minha satisfação, no meu desejo, na minha vontade, no que eu gosto, no que eu quero ouvir, como eu me sinto, eu tiro a dimensão da totalidade. Então, olha como é difícil olhar para o ambiente. Porque eu não consigo enxergar, mesmo que eu não viva as emergências aqui na pele, eu não consigo enxergar 2 ruas abaixo da minha, que é a lagoa inteira. Porque eu estou pensando em mim, no próximo post, na próxima curtida, na próxima festa, na próxima roupa. Veja, é muito difícil. E olha como o trabalho educativo complexo. É muito complexo e cada vez mais desafiador. Por quê? Porque a gente tem muitas variáveis que a gente precisa tentar mediar para conseguir realizar nosso trabalho. Então, quando o Márcio fala assim, né, é algo super importante, ele fala assim, olha, a formação dos professores é algo super importante. Por quê? Porque esse mundo dinâmico exige
que a gente toda hora reveja. Opa, aquilo que dava certo não está dando mais certo. Só que isso envolve a prática e também uma dimensão que é conceitual, porque se eu não dominar o conceito do que é o clima, como que ele funciona, eu não consigo pensar proposições. A gente fala assim, um cientista, ele não consegue pensar o desconhecido se ele já não dominar o conhecido. Ele precisa primeiro dominar aquilo que já existe para pensar assim, tá bom, isso existe, mas será que tem alguma coisa que não existe? Mas eu preciso saber primeiro o que existe. Então, o conteúdo é fundamental, porque senão a gente não se aventura, né? Nessa perspectiva, uma vez a professora teve um problema e eu, como diretor, tive que entrar na sala de aula, ela estava falando das modificações do ambiente pelo homem. E ela estava trabalhando um livro didático que tinha textos bons, imagens boas, mas daí eu abri a cortina da sala e mostrei para eles, porque era na periferia e tinha um morro assim, né? E eu falei para eles como era e como é agora. E daí eles começaram a falar, não, ali ó, não tinha casa nenhuma, era só mato e a gente ia brincar, a gente ia até lá. E hoje não. Tem um monte de casa, então... E daí eu comecei a falar sobre isso. Daí quando a professora voltou, falou, Márcio, o que você fez com as crianças? Porque agora eles querem saber o conteúdo do livro, né? Então, muitas vezes não é só a tela, as coisas, mas às vezes está ali, na janela da sala, que você pode... Abrir a janela, né? Abrir a janela do conhecimento. E voltando à nossa questão ambiental aqui, como é que se ensina aos pequenos a questão da Amazônia, o pulmão do mundo, o Pantanal? Conta pra gente, professor. A visão deles é muito concreta, então eles conhecem ali o território deles, né? Então quando você mostra outras imagens, né, fala um pouco também dos povos indígenas, daí você leva eles para uma outra realidade. E daí eles começam a ver através de imagens, através de vídeos curtos, essa possibilidade da natureza, com essa amplitude da natureza, né? Que muitas vezes vem em filme, mas também é uma visão bem distorcida. Quando você traz para eles discutirem a questão do respeito, né? Como os índios, né? Os indígenas não precisam desse consumismo todo, eles fazem uma coisa que é totalmente sustentável, né? Eles fazem ali... Então, minimalista, né? E as crianças gostam disso, ter essa possibilidade de ver como outras pessoas estão vivendo, né? Acho que mais para frente, quando eles estão numa idade maior, eles conseguem fazer essas relações com os conceitos, né? Mas acho que apresentar esse outro lado, né? Essas outras vivências, esses outros lugares para a criança é importante, porque você dá repertório para eles depois conhecerem mais, se aprofundarem e conversar sobre isso. Acho que a coisa mais gostosa para os pais, eu como tia falo, é a criança chegar da escola e contar, hoje eu aprendi, hoje a professora falou. É verdade, porque é essa conexão, né, não fala eu aprendi, fala, a professora falou. Cai a ficha, né? Às vezes você está ali, está dando uma aula e você já passou por vários... Né? É uma sequência que você preparou, didática. E aí, quando você fala assim, bom, está chegando ao fim, será que eu estou conseguindo alcançar meu objetivo? Aí você olha assim, eles estão olhando para você e você percebe que cai uma ficha. Tum! Eu entendi. Então, você falou assim dos rios voadores lá da Amazônia. Aí eu conto assim, olha, gente... A gente, para falar dos rios voadores, a gente fala de todas as massas de ar que atuam aqui. E aí, primeiro a gente contextualiza, cita, fala a característica que é uma massa de ar, como que ela funciona. Então, por exemplo, vocês já perceberam, quando a gente está aqui, está muito calor, vai chover, né? E fala assim, tem uma previsão de tempo, vai chover. O que acontece antes da chuva? Fica escuro. Ok, fica, mas isso já está perto da chuva. Horas antes, começa a ter uma ventania. Legal, isso mesmo. É uma instabilidade, a gente fala, porque está chegando a massa de ar, ela está encontrando com outra massa de ar, tem uma fria com uma quente, e aí essa instabilidade está mexendo, está formando as nuvens. E aí tem a precipitação. Por que chove tanto em janeiro em São Paulo, no Rio de Janeiro, desmorona tudo?
Não sei. Então, olha para a massa de ar. Olha aqui, vamos olhar aqui no mapa do Brasil. A concentração de nuvens. Isso. E aí a gente pega, por exemplo, imagem de satélite e aí vai vendo a dinâmica da imagem. Aí eles conseguem ver. Pro, essa nuvem aqui está vindo aqui da floresta amazônica. Isso mesmo. E essa aqui está vindo do Atlântico. Isso. Esses são os rios voadores. E essa é a massa que se forma perto da gente, que é a tropical atlântica. Elas se encontram, formam as chuvas orográficas, por isso que essa tempestade no verão. No inverno, os rios voadores diminuem a força, eles atuam só na Amazônia. Então, eles enxergam, mas veja, para eles enxergarem, antes a gente teve que desenvolver o conceito, senão eles não enxergariam, não faria menor sentido, né? Então, é isso, o conceito, e aí eu quero fazer essa defesa, porque ainda mais quando a gente avança, né, nos anos finais, no ensino médio, ele é super importante. A gente não aprende a andar de bicicleta se a gente não treinar. Depois a gente tem que ficar olhando ali para o pedal antes, mesmo quando a gente aprende a dirigir o carro, depois é automático. E esse é o processo, né? Primeiro uma coisa, para ela se sedimentar, a gente precisa rever várias vezes e depois a gente consegue fazer a conexão. E isso tem tudo a ver com o meio ambiente, né? A gente precisa, sim, voltar com essas temáticas, com esses conceitos de todas as áreas e à medida que eles vão compreendendo, a gente precisa fazer essa conexão com o nosso dia a dia, para ver. Eu acho que também o professor de educação infantil e dos anos iniciais precisa ter esse contato com os especialistas, né? Que são os professores do Fundamental 2 e o médio. Nós, como generalistas que falam, né, mas somos responsáveis pela alfabetização, sim, mas esses especialistas vêm com os conceitos, como ensinar, o que precisa ensinar em tal idade, para que depois, lá na frente, ele resgate aquilo que as crianças aprenderam para fazer esse link, né, dos conhecimentos, aí, das reflexões. Eu acho importante, então, que tenha essa interação. Os professores especialistas com os professores dos anos iniciais e da educação infantil. Em todo o sistema, né? Em todo sim, sistema. Sim, porque os pedagogos, por exemplo, são fundamentais, né? Porque, veja, uma das coisas mais difíceis que se tem é alfabetizar um indivíduo, certo? É fazer com que aquele indivíduo ele tenha um domínio, né, da escrita, né? E aí depois tem a formalidade da estrutura da língua e o domínio do cálculo mental, né? Então, veja, quem faz isso é o professor, é o pedagogo, não é um especialista. Quando esse estudante ele chega para os especialistas, ele está formado. Assim, essa formação que estrutura, ela já está pronta. E o que ele faz? Abre o leque. Aí ele vai olhando, é o guarda-chuvinha que eu falo para eles, abre o guarda-chuva, tem várias pontinhas aqui. Aí vem, né? Vem a geografia, vem aqui as ciências, vem a história, vem a arte. Mas o professor pedagogo, ele é fundamental, porque ele sabe como fazer isso. Ele sabe, né, a metodologia adequada para aquele indivíduo. Então esse ele consegue aprender desse jeito, esse não consegue. Como que eu aciono, como que eu chego até ele para conseguir ajudá-lo, né? E através da leitura e da escrita cria novas possibilidades do aprender e do brincar também, né? Quando você fala que alguns vídeos não tem mais a parte da escrita, né? Mas a gente tem que resgatar isso através dos livros, através, né, do ambiente alfabetizador. Até para a questão da educação ambiental, tem que ter algumas coisas nas paredes das escolas, nas salas de aula, que os alunos possam, sabe, procurar ali dentro mesmo respostas para algumas coisas que eles têm. E por repetição, né? Por repetição, é super importante. Porque, Renata, assim, ninguém está fazendo defesa de repetição, a repetição não é um fim. Ela não é um fim, ela é meio, né? Então, a gente usa para poder sedimentar, né, alguns elementos que são importantes para a aprendizagem. E aí, a partir do momento que ele domina, ele se sente seguro para desbravar o mundo, em qualquer área. Mas ele precisa dominar. Se ele não dominar, ele não consegue fazer esse aventurar para esse mundo do conhecimento. Então, a repetição ela tem um papel muito importante, né, no processo de... Eu acho que a coordenação pedagógica também nas unidades faz essa união, né, de todos os conteúdos, todos os professores, todos os funcionários em prol de um projeto maior, que é da educação ambiental,
do respeito às diferenças, de qualquer outro assunto, né? Mas a coordenação pedagógica na formação dos professores e também nessa união de todos ali nos momentos de formação, no momento da sala dos professores, o que você está fazendo, mostrar aquela atividade. E daí o outro também fala, não, é legal, porque veio uma pergunta do meu aluno. Então, você tira a dúvida também com aquele outro professor, você está com uma dúvida ali como ensinar aquilo, ou alguma coisa nesse sentido, o outro professor já tem um pouco mais de experiência, também pode trocar. Como se fosse um tutor, sabe? Um tutoriando o outro ali para ajudar nesse conhecimento e na propagação também, né? No pensar junto, como fazer. Estamos na Casa do Povo, na Alesp. De que forma os parlamentares podem ajudar e se podem com políticas públicas no que diz respeito à educação ambiental? Eu acho que os materiais assim produzidos nas redes, né, tanto estadual como a municipal, passa também por essa questão das políticas públicas, né? Então, muitas vezes as discussões começam nas escolas, por exemplo, traz uma certa demanda e vocês vêm aqui para validar através da legislação e até através da pressão, assim, com alguns outros órgãos para tornar visível e praticável. Eu acho que as coisas precisam ser, como posso falar, acontecer na escola. Então, que os parlamentares, os secretários, né, todos eles, né, o executivo e o legislativo se conectem em prol da escola, né, para a escola ter tudo o que é preciso, né, questão de verba, né, questão de ambiente, questão da formação, né, dos núcleos de educação ambiental que tem já nas secretarias, né, fortalecer. Acho que é isso. Eu acho que outro aspecto muito importante, que é papel, né, dos legisladores, é pensar espaços onde esse saber ele seja valorizado e desafie os estudantes a pensar em soluções, porque a solução ela não pode ser dada, né? Ela precisa ser pensada coletivamente, porque o problema ele é coletivo. Então, por exemplo, a Alesp tinha o projeto Parlamento Jovem, que foi um pouquinho se perdendo aí. Então, assim, esses projetos são super importantes e precisam ser resgatados. Veja, você tem que chamar o jovem a participar, né, ativamente de proposições sobre esse mundo que ele vive. Né? Fala assim, sabe esse conhecimento que você está tendo? Mobilize esse conhecimento. A gente tem aqui as reuniões constantes, as reuniões não, as visitas constantes das escolas, dos alunos, desde os pequenos aos maiores. Entendeu? Então, fazer mais visitas, criar mais espaços, chamar os jovens para debaterem, criar espaços aqui de debate com os jovens, juntando várias escolas, né? Pensando essa questão que, se é coletiva, o problema, então a gente que resolva coletivamente, né? E mobilizar para que o jovem possa se ver nesse processo. E digo mais, né? Para que a gente, ao fazer isso, além de pensar soluções coletivas, que os jovens também se interessem pela política. A política, veja, toda a nossa vida é política, né? Então, que os jovens se interessem pela política, porque esse é um dos caminhos, né, para a gente pensar. Acho que dentro da escola, isso também pode ser feito através do conselho de escola, porque os jovens, as crianças também têm direito à voz, né? E o Grêmio Estudantil também, né? Que vão aprendendo como discutir ações, como dialogar até com a gestão escolar, né? O Grêmio conversa lá e chega no diretor, isso está gastando muita água, ou a gente queria fazer um espaço de jardim para a gente poder ler, para a gente poder... Então, acho que é importante, né? Fortalecer o Grêmio Estudantil e também o Conselho de Escola nas unidades. Nesse finalzinho de programa, só gostaria de fazer um adendo, que na primeira parte, quando a senhora você falava de inteligência artificial, você falou das Big Techs. E eu destaco que agora, nos últimos dias, uma grande Big Tech chinesa, não tão grande assim, se destacou, derrubou bolsas do mundo inteiro por usar menos energia e de uma forma mais barata fazer a inteligência artificial. Veja, é isso, né? A gente precisa estimular e o jovem precisa querer pensar. Então, eu tenho uma questão, que é a IA.
Tá bom, como eu penso essa questão, pensando a questão econômica, a questão ambiental, mobilizando todo esse conhecimento. A gente precisa criar esses espaços. Então, só reforçando, quando você pergunta qual é o papel, né, como a gente enxerga o papel dos legisladores, eles precisam pensar formas de como imobilizar essa juventude, pensando na educação, para se envolver nesses debates. Olha, agradeço muito a participação de vocês, o diálogo foi riquíssimo aqui, o nosso bate-papo hoje sobre educação ambiental e também já pegando de carona a volta às aulas, já com os celulares proibidos dentro dos colégios. Sim. Muito obrigada, Michele. Obrigada, muito Renata. obrigada, professor Márcio. Por favor, voltem sempre aqui no nosso Alesp Cidadania. Obrigada. Obrigado até a próxima. pelo espaço. Hoje prestamos serviço para você aqui, telespectador da Rede Alesp. Rede Alesp é multiplataforma. Você nos acompanha também nas redes sociais e pelo YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até mais.